Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus capítulo 13 e meditássemos um pouco os 3 primeiros versículos de Hebreus capítulo 13. Queremos falar sobre você está sofrendo? Fixe os seus olhares em Jesus. Não temos outra proposta senão essa. Hebreus capítulo 12, os versículos 1 a 3. E diz assim a palavra: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Aqui está a tua palavra lida, Senhor. Precisamos que ela gere em nós vida, gere em nós saúde espiritual, gere em nós alimento espiritual. Nós precisamos, nessa manhã, do entendimento do Teu Espírito. Precisamos a iluminação do Teu Espírito para que possamos olhar para essa exposição, para esse texto e ver o que o Senhor tem a nos ensinar. E acima de nos ensinar, o que o Senhor tem a nos motivar a viver a vida cristã em dias tão difíceis como tem sido os nossos dias. Nos ajuda. Que essa mensagem que está sendo ouvida, presente aqui nessa celebração, seja também ouvida em lugares próximos e lugares distantes, através do áudio, para que da mesma porção que Teu Espírito nos ilumina aqui, ouvindo em viva voz, que vários irmãos, ao ouvir ou reouvir essa mensagem, possam ser edificados, motivados, animados a perseverar firmes na fé, olhando sempre para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. O texto de Hebreus é um texto que nós não sabemos ao certo quem escreveu, e aí há vários autores que supostamente pode ser dado autoria, mas o que a gente consegue encontrar como propósito no livro de Hebreus é a visão objetiva de que o livro ele tenta descrever de forma muito clara a superioridade de Jesus. Mostra que em meio a todas as circunstâncias de sacrifícios, de ritos levíticos, sacerdotais, todos apontavam para Jesus, e Jesus era acima de todos, superior a todos. E esse objetivo do autor aos Hebreus era justamente para, através da superioridade de Jesus e da sua referência, do seu exemplo, motivar os crentes que receberam essa carta diante de tão grande perseguição que eles estavam sofrendo. Alguns dizem que a perseguição era no final do Império Nero, Império Romano, Imperador Romano. Outros dizem que foi entre Nero e Cláudio,
onde houve uma grande perseguição entre o ano 60 até o ano 80 depois de Cristo, e foi um ano em que a igreja foi fortemente perseguida, e houve a diáspora, onde cada família, cada comunidade era cristã, era espalhado pelo mundo porque eram perseguidos. E assim que resultou a igreja em Roma, através da diáspora, dessa perseguição que aconteceu na região de Jerusalém, na igreja em Jerusalém, o povo foi afastado e assim foi abrindo várias igrejas em vários lugares do mundo, e possivelmente essa carta, que é denominada como a carta aos Hebreus, ela foi destinada para esses irmãos que estavam sendo espalhados pelo mundo por conta da perseguição. E o escritor aos Hebreus, ele consegue ver em Jesus a força suficiente e a suficiência para que a igreja vivesse dias difíceis, os quais a igreja estava vivendo. É uma carta que dá força, que dá motivação, que dá perseverança e resistência a dias difíceis. E embora que não estejamos literalmente vivendo dias de perseguição em nosso país, nós precisamos olhar para essa epístola com o olhar de que nós estamos passando por sofrimento outros. Sofrimento de vermos uma sociedade caminhando cada dia mais com passos distantes dos princípios de Deus. Muitas vezes estamos sofrendo com comunidades inseridas em bairros extremamente violentos, onde não temos nem condições de entrar e sair livremente. Estamos sofrendo em um país de grande desigualdade política, social, econômica. Nós estamos vivendo sofrimento de hoje estarmos aqui, mas não sabemos se amanhã vamos acordar e não somos cometidos de uma virose, de qualquer tipo de enfermidade que tem assolado a população de forma súbita. Pode ser também que a gente esteja passando por uma perseguição moral, no trabalho, na faculdade. Mas o que esse texto pode nos ensinar é que em meio a todo esse contexto de aflição, de sofrimento, e nós estamos falando então do padrão de Deus para o discípulo, essa é a série de mensagens que nós estamos falando, nós não podemos esquecer que também é padrão de Deus que nós estejamos como Cristo, sofrendo aflições. E eu queria então que você olhasse para o versículo 2 e visse o primeiro aspecto que esse texto ele vem nos ensinar acerca do sofrimento, das aflições, da perseguição, das lutas que estamos passando, principalmente a parte que diz que nós devemos ter os nossos olhos, o quê? Fixos em Jesus. Olhando firmemente para Jesus. Essa é a minha versão. Eu queria então dizer que a primeira característica que nós podemos olhar para esse texto com um olhar de estímulo, de fortalecimento, de ânimo, é que nós precisamos desviar o nosso olhar das aflições, das lutas e focar em Deus. A palavra aqui, desviar, é uma palavra que pode ser muito bem traduzida como olhando para outro lugar, ou desviando os olhos de uma coisa para enxergar outra. Essa é a palavra traduzida.
Ou seja, o autor ele está dizendo que em vez de estarmos olhando para as aflições, para as lutas, devemos olhar para um outro olhar. E aquele então aponta para Jesus. Só que o olhar que devemos olhar para Jesus, e aí a teologia da prosperidade poderia pegar muito bem essa faceta da interpretação grega da palavra e dizer que olhando para Jesus nós somos vitoriosos, olhando para Jesus nós vamos ter sucesso, olhando para Jesus tudo vai dar certo. Isso seria um olhar um pouco distorcido também desse versículo, porque quando o autor ele fala para olhar para Jesus, é olhar para o que ele passou na cruz, para o sofrimento que ele teve na cruz. Lógico que é um olhar otimista, sim, esperançoso, sim, porque Jesus passou pelo sofrimento na cruz, mas a cruz não pôde retê-lo. E é por isso que o autor está falando que nós devemos fixar os nossos olhos nele, em Cristo. Ele sofreu, ele foi o autor da nossa fé, ele é aquele que consumimos a nossa fé, porque ele nos ensinou que todo sofrimento tem sempre o seu fim. E quando olhamos para Jesus, olhamos para ele com todo o sofrimento que ele passou. A teologia, quando estuda a vida de Cristo, ela estuda o seu estado de humilhação. E o seu estado de humilhação inicia-se a partir do momento que ele encarna. Ele deixa a sua glória e encarna, e aquilo já é um processo de humilhação terrível, porque ele, enquanto Deus, torna-se homem, pacífico de sofrimento, de dor, de tristeza. E esse estado de humilhação chega ao seu ponto final quando ele é crucificado, ele é morto, ele é menosprezado. Irmãos, não há como mensurar a dimensão do sofrimento que Jesus passou. O profeta Isaías, ele no capítulo 53, diz que não havia em Jesus formosura. E ele não olha apenas no seu estado físico, mas ele está falando do seu estado espiritual, do seu estado emocional. O sofrimento que Jesus passou na cruz era de tal maneira que não havia como descrever a sua dor. E olhando para Jesus, a gente pode se assemelhar a ele ao entender que não há nenhuma probabilidade de vivermos a vida cristã nessa sociedade, nesse século, sem passarmos por sofrimento. Portanto, a teologia da prosperidade, ela não tem fundamentação bíblica. Embora bem disseminada e bem aceita no meio da igreja evangélica brasileira, se é que podemos dizer que ela é evangélica, mas é bem disseminada, mas não tem respaldo para o exemplo de Jesus, que foi o exemplo que o próprio autor aos Filipenses, que é o próprio Paulo, ele diz que Jesus, ele não usurpou. Ele não se tornou autossuficiente em entender que ele era Deus, mas ele se tornou homem. Segunda coisa que a gente vai observar, olhando nessa perspectiva, é que Jesus, em momento nenhum, se importou com um cálice que ele ia beber, mas ele suportou o cálice da ira de Deus. Esse é o pior sofrimento que Jesus passou, de ser completamente destituído da unidade com o Pai. E isso ele passou porque ele estava levando sobre si os nossos pecados. Os nossos pecados o tornou alguém que era incompatível à santidade de Deus.
e por isso que o Senhor o deixou. Ele sofreu por minha culpa, ele sofreu pelos meus pecados, ele sofreu levando a minha dor, a sua dor, a minha tristeza, a sua tristeza. E quando o autor ele está falando da necessidade de nós olharmos para Jesus, ele está levando em consideração que as lutas que estejamos passando não são suficiente para tirar a nossa perspectiva da fé que devemos ter no Senhor. Eu estava imaginando e relembrando diante de um episódio que Patrícia me partilhou durante a semana. Eu estava me lembrando quando eu fui fazer a primeira consulta, e ela foi comigo, na Sociedade de Oncologia da Bahia. Irmãos, quando a gente entra naquele centro, que é extremamente humanizado, as pessoas nos acolhem com muito carinho, mas quando a gente entra ali e recebe aquela pulseirazinha, se eu não me engano, verde, de paciente, todo mundo olha para a gente com a iminência de que a gente tem câncer. E você olha para um lado, olha para o outro, vê alguém, sem cabelo, outro, muito mais debilitado, outros menos debilitado, pessoas de várias faixas etárias, homens e mulheres. Não existe mais cor, não existe mais faixa etária para o câncer chegar e se alojar. E ali você se sente nada, um vazio, lutando contra uma doença que é um câncer. Irmãos, não é fácil você, e graças a Deus que Deus me livrou disso, mas não é fácil você entrar em uma consulta com um oncologista e receber o parecer de que você está com câncer. As pessoas perdem a esperança da vida. As pessoas morrem automaticamente os seus sonhos, seja lá o câncer que for. Até aqueles que são tratados e que são diagnosticados e que são eminentemente dado até uma cura. Mas quando alguém recebe o laudo de que está com câncer, parece que o chão se abre. E eu estava me lembrando, olhando para o sofrimento de Jesus e pensando, será que eu estaria preparado e suficientemente enraizado na fé em Jesus ao receber um diagnóstico de que eu estou com câncer? Será que você estaria? Portanto, nenhum de nós está alheio a isso. As pessoas, quando recebem um diagnóstico de câncer, ela perde a esperança. E a gente teve a experiência de conviver com o pastor Daniel Calado, em Portugal. Lutou mais de 7 anos contra um câncer generalizado. E foi a óbito ano passado. Ano passado? Não, esse é ano passado. Lutou. Você estaria fundamentado, você estaria de fato e de verdade enraizado em sua fé em Jesus ao receber um diagnóstico desse? Será que você iria realmente declarar, Senhor, eu recebi esse diagnóstico, mas eu acredito no Senhor, eu creio no Senhor, não apenas pela cura, mas eu acredito que eu tenho a vida eterna no Senhor? Porque tem pessoas que Deus não quer curar. Será que a nossa fé não falharia ao receber um diagnóstico desse? Você estaria preparado? Quem estaria? Portanto, não importou Jesus olhar o cálice que ele beberia.
ele não falhou em cumprir o propósito do Pai. O sofrimento, as adversidades, as aflições que podem vir sobre nós é algo que deve fundamentar e enraizar a nossa fé no Senhor, independente das consequências dessas aflições. Difícil. É difícil você receber um diagnóstico e não olhar para esse diagnóstico e achar que há finitude em sua vida. Tendo os olhos fitos em Jesus. Desviando o olhar do diagnóstico e olhando para o Senhor da vida. Fixando o olhar nele, não importando o cálice que você beberá. Outra coisa interessante que esse texto nos dá, e aí ele vai para a segunda parte do versículo 2, é com relação a o suportar a cruz. Ele diz, e ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Isso na linguagem de hoje. Suportar a cruz. Primeiro a gente precisa relembrar o que é para os dias de Jesus a cruz. É preciso lembrar que a cruz era sinônimo de maldição. E o autor aos Gálatas, que é o apóstolo Paulo, nos escreve no capítulo 3, versículo 13, que era declarado como maldito aquele que era levado pela cruz. Aquele que era pendurado sobre a cruz era considerado como maldito, detestável, abominável. E Jesus Cristo se tornou tudo isso diante dos homens. E muito mais, diante de Deus, porque Ele estava levando todas as nossas transgressões, Ele suportou os nossos pecados. Esse foi um sofrimento terrível que Jesus suportou. E Ele não apenas levou a transgressão, mas Ele se tornou maldito. Que esse é um segundo aspecto da cruz. Quem levava sobre si a cruz, quem era pendurado sobre o madeiro, era considerado como maldito. Ou seja, aquele que era abençoador, aquele que era criador, aquele que era elemento de graça e misericórdia sobre a vida das pessoas, hoje se tornou-se maldito. E ele suportou essa maldição por amor a nós. Ele se fez maldito. Ele suportou a maldição da ira de Deus sobre si. Irmãos, diante das circunstâncias que nós estamos vivendo, e a tendência é que se agrave, a tendência é que aumente, a menos que você não tenha a perspectiva de Deus para ver as circunstâncias que nós estamos vivendo, que são circunstâncias que apontam com muita clareza que os dias vão piorar. Irmãos, nós precisamos, na fé ao Senhor, suportar as lutas. Não é fácil, como eu já falei, receber um diagnóstico, mas a gente precisa suportar. Hoje praticamente viralizou a ideia de alguém sofrer de coluna. Não tem mais idade. Antigamente era coisa de idoso. Mas hoje todo mundo está sofrendo de coluna, jovens, homens, mulheres. São doenças crônicas do século. São doenças que são oriundas do estresse, do cansaço, da postura, da condição que nós estamos vivendo, não apenas no contexto do Brasil, mas no mundo de modo geral.
Não sei, mas a sensação que eu tenho é que eu acordo com um certo entristecimento sem saber a causa. A gente já está acordando sem saber ao certo o que vai acontecer, como houve esse incidente durante essa semana e sequelas terríveis. Nós poderíamos estar dentro daquele ônibus, como vimos aqui o testemunho de Esther, que quase pegaria aquele transporte, veio no transporte atrás, ela ficou extremamente preocupada, estressada, triste, porque podia ter sido com ela, podia ter sido com você. Um dos órgãos que foi perdido entre aquele senhor poderia ser o seu. Nós que pegamos transporte público não estamos isentos a isso. Será que iríamos suportar a dor de perder um membro de um acidente como esse que aconteceu durante essa semana? Ou questionaríamos Deus? Ou murmuraríamos contra o Senhor? Eu quero olhar para a igreja brasileira com olhar interior e um olhar exterior. Um olhar interior para que eu me prepare para esse momento que a igreja brasileira vai passar. E de forma exterior é que eu quero olhar também para a vida dessa igreja e pedir a Deus misericórdia e graça para que essa igreja suporte o que ela vai passar. E não fique pensando que é oriundo de governo A, governo B, mas vai ser oriundo do governo do anticristo, que vai ser um império global, não apenas no Brasil. Haverá uma perseguição global. E eu não sei quem suportará. Por isso que eu disse que eu olho internamente, porque eu peço a Deus para suportar. E oro para que a igreja suporte. Porque serão dias difíceis. Dias onde, se você não desviar o seu olhar para as aflições, você não vai aguentar. Pode ser que alguém tenha chegado hoje aqui assim, passando por alguma luta, alguma dificuldade, enfermidade. Eu quero lhe dizer com muito otimismo que isso ainda não é nada para o que há de vir. Ah, mas é uma mensagem negativa? Não sei. Quem é de Jesus olha de forma esperançosa. Quem não é de Jesus vai dizer, poxa, o pastor está falando de coisa que vai acontecer, está jogando praga no Brasil. Não estou jogando praga no Brasil, não. Eu estou chamando à existência aquilo que a palavra diz, que nos últimos dias passaríamos uma grande aflição. E esses últimos dias nós já estamos vivendo. Ele se tornou maldito, ele suportou a transgressão, ele recebeu a maldição para ser um abençoador. Ele se tornou maldição para que, através das transgressões da lei que todos nós vivemos, pudéssemos receber a bênção da salvação prometida ao Senhor. E se nós visitarmos lá Deuteronômio, segundo a lei do Antigo Testamento, a partir do capítulo 18 até o capítulo 28, ou é 29, nós vamos encontrar, especificamente o 28 e o 29, nós vamos encontrar o que implica no resultado de quem obedece e quem não obedece. E o texto diz que é maldição e bênção. E pense que tudo aquilo que está descrito lá no 28 e 29 de Deuteronômio, acerca da maldição, Jesus suportou por amor a nós. É por isso que Ele é Deus Emanuel, Deus conosco, Deus que nos ajuda a suportar a dor e o sofrimento. Uma outra coisa que o texto nos mostra também, aí ainda no versículo 2, e eu estou apenas explorando o versículo 2, diz que ele pela alegria lhe fora proposto, suportou a cruz, mas também desprezando a vergonha. Ou seja, Jesus ele não deu valor à vergonha da cruz.
Imaginemos que as autoridades romanas conseguem reconhecer em Jesus como um homem perfeito, quando após a sua crucificação, aquele centurião disse que verdadeiramente esse homem não tinha pecado, ele não fez mal algum, ele verdadeiramente era o Filho de Deus. Você imagine que a multidão que Jesus curava, e Lucas diz que multidões ele curava de pessoas que estavam ali, de todas as enfermidades. Imagine que Jesus estava na cruz, olhando para aquela multidão que mandava o crucificar. Se o Senhor Jesus fosse olhar o preço da cruz, ele poderia muito bem rejeitar a dor, o sofrimento, a vergonha, o menosprezo da cruz, mas porque ele cumpriu um plano maior, porque o plano de Jesus foi esvaziar a sua própria vontade em detrimento da vontade do Pai. Ele não, de hipótese nenhuma, levou em consideração a vergonha de ser considerado como um homem maldito. Jesus não se importou com o sofrimento, com o nome, com o preço, com a vergonha, que as autoridades romanas até colocaram. Bota sobre ele uma placa, chamando o rei dos judeus, não sabendo eles que eles estavam certificando que Jesus de fato era, mas com deboche, com censura, com vergonha, eles estavam ali falando. E disse, como alguns centuriões, como alguns soldados falaram: você fez cura, você salvou vidas, você ressuscitou mortos, agora se salve. Jesus ainda teve que ouvir tudo isso, e muito mais ainda. Certamente o olhar de Jesus ali na cruz era olhar no meio das multidões, cadê os seus discípulos, que não encontrou nenhum deles. A Bíblia diz que havia um discípulo, e esse discípulo estava perto de Maria, e mesmo quando viu todo o sofrimento de Jesus, ele correu, que foi o apóstolo João. Mas Jesus só via mulheres. Cadê os meus discípulos? Ele não levou em consideração a vergonha da cruz. Não sei até que ponto nós iremos suportar as adversidades e lutas dessa vida. A teologia, mais uma vez, da prosperidade, ela diz que você não pode ficar em vergonha, em sofrimento. Você não foi feito para isso, você não é filho nem filha de Deus para estar nesse estado de sofrimento. Mas eles não levam em consideração que o sofrimento é parte do plano de Deus para apurar, edificar, consolidar a igreja. Não me importa, e não deve te importar, o sofrimento, a tristeza, a vergonha, e certamente vamos viver esses dias, principalmente em manter os nossos princípios de fé diante de uma sociedade que já está projetando ideologias, leis, que vão de encontro ao que a gente acredita e o que a gente crê. Nós vamos ser envergonhados, menosprezados, discriminados. Isso faz parte do pacote da cruz. Até que ponto esse tipo de vergonha não vai nos afetar? Há 30 anos atrás, ser pastor era algo honroso. Hoje já não é. Determinados lugares a gente até tem receio de dizer que é pastor, porque é mal visto. Infelizmente, maus exemplos, não só como pastor, padre, babalorixás e tantos outros, mas o pastor parece que colocam na primeira folha, do jornal. Quando tem algum escândalo com algum pastor, ou algum pastor faz alguma coisa que não é correto, aí logo é colocado como primeira notícia.
Mas hoje, em determinados lugares que a gente fala que é pastor, todo mundo olha para a gente. Porque imagina que tenha dinheiro, que se vista bem, achando que todo pastor, ele tem o dinheiro da igreja. Eu gosto da expressão que o autor ele usa para dizer que ele não fez caso. É a expressão usada do grego original. A expressão não fazendo caso da cruz. Jesus não olhou para a cruz e, com vergonha, abaixou a cabeça, entristecido, envergonhado. Não. Na cruz, foi ali que ele fixou a sua honra e a sua glória. Jesus não pensou na vergonha que ele ia passar, mas ele olhou para a glória que o Pai o daria. Eu não sei o que vai vir sobre nós, sobre sua vida, todos os aspectos. Essa manhã é uma oportunidade que nós precisamos lembrar que a cruz de Cristo não deve nos trazer vergonha. A cruz de Cristo deu a ele gozo e alegria. Porque ele sabia que a maior bênção não era se tornar maldito, mas é através da maldição que estava sobre ele abençoar multidões de vidas. Onde é que Jesus está agora? Qual é a sua condição? E acho interessante que o evangelista e apóstolo João, ele diz que o Senhor, logo que introduz a revelação às igrejas da Ásia, ele já inicia os primeiros capítulos falando sobre Jesus em glória nos céus, descrevendo quem ele é, como ele está e o que ele faz na glória. A vergonha de Jesus, o desprezo que ele passou na cruz, foi algo que ficou para trás, porque hoje ele reina, e o reino dele é um reino que vai ser concretizado por completo, porque o seu reino está hoje no âmbito celestial, mas quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, aí ele vai fazer uma aliança só, do reino da terra ao reino dos céus, e ele reinará sobre céus e terra. E aquilo que era vergonha já é hoje glória. Aquilo que era maldito hoje já é bênção. E é isso que o autor está falando para a gente, que nós não devemos nos envergonhar do sofrimento, das lutas que iremos passar, que estamos passando nessa terra, porque há a esperança de uma glória vindoura. E ele conclui esse texto, aí no último versículo, ele diz que considerando aquele que suportou tal oposição, ele está se referindo a Jesus, tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo as vossas almas. Portanto, é olhando para Jesus é que sabemos que o sofrimento vai acabar, vai se findar. E é olhando para Ele que somos fortalecidos e animados em meio às nossas fraquezas e nossas debilidades. Para que não enfraqueçais, desfalecendo os vossos ânimos. Quando olhamos para o que Jesus passou, temos certeza de que seremos libertos do sofrimento. Independente
de estarmos sendo afetados ou não pelas circunstâncias difíceis que têm nos sobrevindo e que vai ainda vir sobre nós. É preciso olhar para Jesus com o olhar de que Ele é que tem fortalecido a nossa caminhada. As circunstâncias diante dos nossos olhos são circunstâncias que não nos favorecem muita coisa. Mas olhando para Jesus, nós vamos ter força para permanecer. Eu acho que isso é um grande símbolo da igreja hoje. Embora que a igreja está virando um lugar ou uma comunidade de pessoas que vão se entreter entre si, ou que busca entretenimento, lazer, prazer. Pelo menos essa tem sido a proposta para algumas comunidades, de você se encontrar naquele lugar com aquelas pessoas e sair dali com um prazer, a satisfação plena. Eu não acredito que congregar significa isso. Eu acredito que congregar significa nos fortalecermos mutuamente para amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã, suportarmos as adversidades. Acreditamos que quando congregamos, mesmo sabendo que somos diferentes e que não somos perfeitos, mesmo sabendo que quando congregamos, muitas vezes até ferimos uns aos outros com palavras ou sem palavras, com ações ou sem ações, mas é o lugar, é a comunidade em que somos em Cristo consumidos pela fé. Amém. Para suportar as adversidades e lutas. Para que não enfracassais, desfalecendo os vossos ânimos. Por isso que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Porque é Ele que gera em cada um de nós força para permanecer fortes. Mesmo se sentindo fraco, mesmo atingidos, mesmo com laudos e posicionamentos de que o nosso corpo está se acabando, se destruindo, mas nós temos a fé de que viveremos eternamente no Senhor. Mesmo que as adversidades venham sobre nós, venha a crise econômica, venha a crise muitas vezes pessoais, não importa as lutas que você esteja passando, que eu esteja passando, nós precisamos olhar para o Senhor Jesus e pedir a Ele, pela fé, que nos anime, que nos fortaleça, porque não tem sido fácil. Eu acredito que não vai ser fácil você ir amanhã para o trabalho. Não é fácil você sair de sua casa e se deslocar para o trabalho porque você não tem nenhuma perspectiva de segurança. Você não sabe se você vai voltar amanhã. Você não sabe o que pode acontecer amanhã, um pacote econômico no país. Você não sabe se amanhã você pode receber uma carta de demissão. Você não sabe se amanhã você acorda com uma dor e essa dor é uma dor crônica, é um diagnóstico terrível para a sua vida e você nem imagina. Você não imagina o que vai acontecer essa semana. É por isso que todas as vezes a gente tem sempre orado na conclusão, pedindo ao Senhor que nos dê uma semana de paz. Uma semana de livramentos. Porque a gente não sabe o que vai acontecer conosco. Quem imaginaria que em nossos dias um mosquito está matando tanta gente? Quem imaginaria que um mosquito traria tantos danos para cidades, para bairros, famílias que perderam filhos, filhas, esposo, esposa, por conta de um mosquito? Que eu enquadro como as pestes que a Bíblia fala
lá no capítulo 24 de Mateus. Viriam pestes. Você não sabe o que vai acontecer com você, mas você sabe que Deus é o único que pode te dar força para vencer as aflições e as dificuldades do dia a dia. Nunca esqueça que o Senhor é o autor, Ele é a essência, Ele é a base, Ele é a fonte da sua fé, mas também Ele é o consumidor, é aquele que realiza a fé na sua vida. É Ele que no meio do montouro, no meio da aflição, no meio do caos, da dificuldade, vem à existência pela sua presença em nós e nos fortalece. Ele é aquele que nos dá força, porque nem temos força um para o outro. Nenhum de nós aqui tem força para o outro. E se alguém se sente assim e está então escorado no outro, vai cair você e ele. Não há ninguém aqui que suporte as aflições e a luta do outro, mas Jesus suporta. É Ele que deve ser o autor da nossa fé. As lutas do dia a dia são devastadoras, mas devemos olhar para Jesus. É só olhando para Jesus que nós temos força para permanecer firme até o fim. É só olhando para Jesus que a gente vai perceber que mesmo prestes a cair, Ele nos levanta e nos dá ânimo. Viver por vistas é perder a expectativa de vida, mas viver pela fé é ver cada dia um novo milagre. Eu queria que os irmãos lessem comigo aí essa frase que está aí em verde. As lutas do dia a dia são devastadoras. Nos sentimos cansados, desestimulados, abatidos e com vontade de desistir. Mas em vermelho, somente quando olhamos para Jesus, a nossa fé é motivada e nossa esperança renovada. Isso é para mim, isso é para você, isso é para a igreja. As circunstâncias nos desmotiva, mas a fé em Jesus nos anima. Por mais que as nossas vistas não vejam nada diferente, por mais que a gente não veja as circunstâncias saírem do contexto que há, por mais até que nós não sejamos curados das nossas enfermidades, por mais que a porta que a gente deseja nunca seja aberta, a minha fé é renovada no Senhor. Não é isso que o Abacuque fala e que a gente canta aqui? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, eu me alegrarei no Senhor. Jó, em todas as suas dificuldades, ele jamais renegou a glória do Senhor em sua vida e a sua graça. E ele disse: da forma que o Senhor me deu, me trouxe o mundo, se Ele quiser também vai me levar. Em momento nenhum o apóstolo Paulo renegou a glória do Senhor. Pelo contrário, quando estava preso ele e Silas, eles adoravam ao Senhor, ao ponto dos soldados estarem ali perplexos de como aquelas pessoas estavam naquele estado, mas estavam em estado de glória, de alegria, de celebração. Nunca foi fácil em meio à aflição adorar. Mas aí vem um segredo do que a graça de Deus pode te fazer. A graça é o enchimento de fé. Em meio às circunstâncias adversas, onde as portas estejam fechadas, a graça inunda o nosso ser, nos motivando a permanecer de pé e caminhando. E a graça nos motiva a caminhar, como diz o autor Abacuque,
o profeta diz que ele nos faz caminhar altaneiramente, saltitando, exultando, glorificando o nome do Senhor. Não é fácil fazer isso quando as circunstâncias são difíceis, mas somos convidados em meio a essas lutas que estamos vivendo e ainda haveremos de viver, de nós glorificarmos o autor e o consumador da nossa fé. Certamente que nesses intempéries do dia a dia, das adversidades que nós estamos passando, o Senhor pode nos proporcionar alguns momentos em que possamos experimentar também da graça que nos enche de alegria e de celebração. Pode ser que circunstâncias das nossas vidas venham sobre nós lutas, mas também venha um vento novo, soprado pela graça do Espírito sobre nossas vidas, que nos traga também experiências maravilhosas, bênçãos materiais, para que nem tudo seja apenas dores, mas entre as dores há sempre uma graça que nos lembra de que há fé na vitória daquele que não se tornou vergonha, mas glória, diante dos homens e diante de Deus. É por isso que diante do Senhor Jesus já reina e já é glorificado. E é por isso que ele vai vir diante dos homens para que todo joelho se dobre, para que toda língua confesse, para que todo ser humano reconheça que ele não é mais um servo sofredor na visão do próprio evangelista Marcos, mas que agora ele é o Rei dos Reis na perspectiva do evangelista Mateus. Ele virá reinar e o universo o reconhecerá. Então, como vivemos dias difíceis e de lutas, há também momentos em que Deus nos proporciona experiências também da graça e da sua alegria.